Olá a todos, Nicole Luz, sua entrevistadora. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui no Frequência Jurídica. Hoje iremos discutir um pouco a respeito do Estado de Direito e proteções do direito fundamental, um tema que vem repercutindo muito na atualidade, e para isso convidamos alguns de nossos colegas para comentar um pouco desse assunto e como ele pode nos afetar diretamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Guilherme Tomás e era um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, eu sou a Lara Couto e é isso mesmo, é um prazer estar aqui e obrigada, Nicole, pelo convite. Então, para começar, gostaria de convidar o Guilherme para nos explicar um pouco sobre o que é o Estado de Direito. Gui, pode nos explicar? Claro, vamos lá. Então, o Estado de Direito, em poucas palavras, é um princípio fundamental que define todas as pessoas, especialmente as autoridades públicas, estão sujeitas às leis. Ou seja, ele garante que a lei seja suprema a tudo e a todos, tornando assim que ninguém esteja acima da lei, sendo elas as garantidoras dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, tornando possível a integridade e dignidade de toda a população. Temos como exemplo a tripartição do poder no Brasil, sendo eles o legislativo, o executivo e o judiciário, onde cada um deles impede o outro de prevalecer no poder. E Lara, pode explicar um pouco mais sobre essa relação simbiótica do Estado de Direito e os direitos fundamentais? Com certeza, assim como o Guilherme disse, eles têm uma relação simbiótica, ou seja, um depende do outro para existir plenamente, sendo o Estado de Direito um garantidor do ambiente institucional e o jurídico para proteger os direitos. Sem ele, os direitos fundamentais seriam meras declarações sem real eficácia. Esses direitos fundamentais são aqueles que fornecem o conteúdo moral e teológico que justifica e orienta o Estado de Direito. Sem eles, o Estado de Direito não teria valores e nem legitimidade. São eles que mostram por que o Estado existe e para que suas leis são criadas e devem servir. Proteger ou ao menos tentar proteger as pessoas de sofrerem injustiças e promover uma vida digna para todos. Pois é, né? Esse assunto é muito relevante para a gente. E nos últimos anos, temos visto sinais preocupantes da erosão democrática aqui no Brasil. E com base nessa ilustre explicação sobre o que é Estado de Direito e como ele deve atuar, eu e os ouvintes gostaríamos de saber qual o posicionamento de vocês a respeito das políticas autoritárias que vem aumentando no país e sobre a política atual presente no Brasil. Ela atende ao Estado de Direito plenamente ou deixa lacunas? Qual que é a opinião de vocês? Então, gente, é um assunto bem delicado. Eu posso dizer que o país atualmente enfrenta tensões políticas institucionais que colocam esse equilíbrio previsto pelo Estado de Direito à prova. Realmente, podemos observar que há momentos em que as ações e ou discursos autoritários, que podem vir de qualquer lado político, é importante ressaltar isso, tentam deslegitimizar instituições democráticas e enfraquecer mecanismos de controle e transparência. É possível ver isso em situações como atos de concentração de poder. Sabe quando o executivo começa a tomar decisões sozinho, sem passar pelo Congresso ou ouvir o judiciário? Isso enfraquece os freios e contrapesos que garantem que ninguém governe sem limites. Um exemplo atual é o uso excessivo de medidas provisórias no Brasil, que permite ao presidente legislar sem debate parlamentar, desequilibrando o jogo democrático. Além também da interferência política em instituições independentes, como quando governos ou partidos tentam influenciar o poder judiciário, o Ministério Público ou os órgãos de controle, como a Polícia Federal e o Tribunal de Contas. Então, essas situações comentadas pela Lara não significam o fim do Estado de Direito, mas mostram sim suas fragilidades. Dentro dessas lacunas que responderam à sua pergunta, sim, estão presentes. Podemos observar as questões de desigualdade social presentes no país, corrupção, violação dos direitos humanos e por aí vai. E para ser ainda mais específico, além da interferência política sobre instituições citadas pela Lara, posso citar a judicialização excessiva e a lentidão dos processos judiciais como parte dessa problemática que corrói a plenitude do Estado de Direito, além de diversos outros casos isolados. Então, Nicole, ainda sobre a sua pergunta, acreditamos que essas ações promovidas pelas políticas autoritárias ainda estão esmorecendo o Estado de Direito do país. De fato, concordo plenamente com o que vocês disseram. É visível como essas práticas acabaram afetando diretamente a estabilidade democrática e o nosso dia a dia, mesmo que de forma não tão direta. Agora, complementando a pergunta, vocês acreditam que esse avanço tecnológico nos dias de hoje colaboram para essas lacunas e dificuldades do Estado de Direito? Sem dúvidas, o avanço tecnológico presente hoje, embora traga inúmeros benefícios, também é responsável por diversos problemas que corrompem a democracia. Um exemplo claro é o uso de ferramentas de inteligência artificial, que vem sendo cada vez mais comum no cotidiano de todos, não desmerecendo a utilidade dessas tecnologias, muito pelo contrário. Admito que elas podem facilitar e muito o acesso à informação e à educação. Mas, ao mesmo tempo, se elas são utilizadas sem regulação adequada, podem disseminar desinformação, tais quais as famosas fake news, manipular opiniões públicas e enfraquecer a confiança nas instituições.
O caso Núcleo 4 da desinformação, que segue em julgamento pelo STF, é um exemplo. Onde eu quero chegar é que a tecnologia não é um problema em si. O problema está em garantir que o seu uso seja ético, transparente e respeite os princípios democráticos e legais. Não podemos deixar de falar também sobre como a tecnologia pode ser usada pelas políticas autoritárias como ferramenta de controle. A tecnologia é incrível, claro, mas também pode ser usada para vigiar e censurar, levando aos cidadãos preocupações sobre liberdade de expressão. Quando falamos sobre tecnologias, governos, políticos autoritários, é preciso pôr esse assunto à mesa, pois ele também é responsável por corroer a plenitude do Estado de Direito, sua democracia e os direitos fundamentais da sociedade. E a respeito do constante enfraquecimento do poder das instituições democráticas, o que você acha, Guilherme? Olha, é um dos sinais mais claros de desgaste democrático, gerado por esse forte crescimento das políticas autoritárias. Quando o poder político tem que intervir ou deslegitimar essas instituições, como das formas que comentamos agora há pouco, a confiança da população cai e isso abre espaço para abuso de poder, fortalecendo ainda mais essa autoridade política e até mesmo a centralização do poder, que vai contra uma das principais, se não a principal coisa que move o Estado de Direito, a tripartição de poderes. Ou seja, o Estado de Direito precisa ser defendido todos os dias. E entender esses sinais que nos mostram que ele enfrenta diversos problemas é o primeiro passo para não deixar que a democracia escorregue pelas nossas mãos. É isso mesmo, Nicole. É preciso que todos fiquem atentos e lutem pela proteção do nosso Estado de Direito e direitos fundamentais, que são aqueles previstos lá na Constituição Federal de 1988, e nos garantem dignidade, direito à vida, liberdade, igualdade e segurança. A população não pode deixar isso acabar. É uma luta constante. Não deixe de cobrar e lutar pelos seus direitos. Protejam nossa democracia. Exatamente. Gente, escolham com sabedoria quem vocês vão eleger para te representar. Não abram espaços para partidos e propostas autoritárias. A democracia é extremamente fundamental. Por isso, é preciso debater sobre o assunto tão importante e tão presente nas nossas vidas. É, por isso, nós estamos aqui hoje. Então, Nicole, agradecemos a oportunidade de vir aqui expor sobre como o crescimento de políticas autoritárias afetam toda a população e sobre a importância de entender como tudo isso funciona. Eu que agradeço pela participação e por uma explicação tão transparente sobre esse assunto tão importante e atual. Foi uma breve, mas crucial explicação sobre o tema. Até a próxima. Não esqueçam de subir bastante a hashtag Frequência Jurídica e não esqueçam de seguir a nossa página em todas as plataformas digitais. Um beijo e até a próxima. E continue vendo os próximos episódios que está muito legal a nossa série. Isso mesmo, para ficar dentro de tudo é só aqui no Frequência Jurídica. Não deixem de seguir a gente.